Graça e paz, queridos. Estava aqui com um problema com os meus apetrechos, mas que bom que você veio, que Deus possa falar ao seu coração. Essa semana para mim não foi uma semana muito boa não, e o sentimento que eu tive, eu vou dizer para vocês, nos meus 52 anos eu nunca tinha tido. Eu achei algo muito interessante, então algo novo está acontecendo. Pensando sobre isso, eu trouxe alguns slides que eu queria mostrar para vocês, fazendo uma retrospectiva bem rapidinha assim dos 2 últimos anos. O primeiro slide, por favor, fala sobre o coronavírus. Lembra, nos 2 últimos anos, nós cheios de expectativas, vai começar o ano, veio o coronavírus, primeiro ano, vai acabar, veio o segundo ano e fomos frustrados. Inicia-se então o terceiro ano, o ano que nós estamos vivendo. Por favor, próximo slide. E agora? Para aqueles que são bolsonaristas, a frustração foi muito grande. Se eu tivesse colocado a foto agora do Bolsonaro aqui, e fosse Bolsonaro o que venceu as eleições, os lulistas estariam também frustrados. Puxa vida. Pensando nessa questão de frustração, eu achei alguns slides interessantes. Por favor, o próximo. João Gurgel, ele escreveu o seguinte, esse Gurgel aí é o primeiro carro elétrico brasileiro. Sabe quando que ele foi inventado? Em 1969. Ele escreveu o seguinte: a ideia que não puder realizar, eu vendo. A frustração do inventor e de quem trabalha em pesquisa é não ver realizado o que ele imaginou. Então, quando você cria algo e não vê aquilo acontecendo, você tem a tendência de frustrar. O próximo slide é da escritora Marta Medeiros, que ela disse assim: excesso de expectativa é o caminho mais curto para frustração. Tínhamos uma expectativa, ela muito alta, não deu certo, o que aconteceu conosco? Nos frustramos. E aí tem um outro slide que diz assim: a frustração é uma sombra da expectativa. Nessa questão eu procurei algumas definições e criei esta para frustração, no próximo slide. Frustração é um estado emocional que acompanha a interrupção de um comportamento motivado, ou seja, é um estado psíquico que resulta do bloqueio da motivação provocada por qualquer barreira que impede de alcançar um projeto ou objetivo esperado. Isso é a definição de frustração. Quando nós começamos a ficar muito frustrados, a tendência nossa é entrarmos também em depressão. Ok, mas a Bíblia sempre tem algo a falar para nós a respeito de frustração. Em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao 20, vai contar a história de Ana, esposa de Eucana. Eucana tinha 2 esposas. Ano após ano ele subia até em Siló para poder adorar o Senhor. Quem era o sacerdote era o profeta Eli. Nós vemos que Penina tinha filhos, que era uma das esposas de Eucana. Ana, porém, não tinha. E a Bíblia ela é muito clara, diz que o Senhor cerrou a sua madre. Então, sempre quando eles se reuniam como família para adorar, Penina vinha e zombava de Ana, porque Ana não tinha filhos. E ela, amargurada, porque queria ser um instrumento de Deus, para trazer assim, aquele que havia de reinar, o Messias, ela chorava e não comia. Olha o princípio aí depois da frustração vem a depressão. Olha aí o princípio da depressão. Ela tinha um esposo que era uma bênção, Eucana, um camarada assim, amoroso, que cuidava das palavras, no que falava. Aí ele vai e diz assim para ela: Ana, por que choras? Por que não comes? Não te sou melhor do que 10 filhos? Ele era o cara, ele não era brincadeira não. E aí naquele ano algo novo aconteceu. Ela levantou e foi para o tabernáculo. E ali ela se prostrou no chão e começou a chorar e falar com Deus: Senhor, se tu me der um filho varão, não passará a navalha na cabeça dele, ele vai ser dedicado para o Senhor. O profeta, com todo o discernimento que tinha, olhou para aquela mulher assim, só viu os lábios dela mexer e não saía voz nenhuma. Ele: aparta de ti a bebida forte
E ela pega e retruca: não, meu senhor, não bebo nem bebi bebida forte, mas eu estou o quê? Derramando o meu coração diante de Deus. Ele cai na real e diz assim: que seja assim então atendida a sua petição. E algo aconteceu. Ela levantou, enxugou as lágrimas dos olhos, saiu dali, comeu, voltou para a sua cidade, cumpriu o papel dela de esposa, coabitou com Eucana, e diz o texto: e o Senhor se lembrou dela, e ela teve um filho. Chegou no outro ano, após ela ter o filho, quando foi o tempo de adorar o Senhor, ela disse para o seu esposo: eu não vou até que o menino seja desmamado, para que eu possa assim entregá-lo para servir a Deus. E isso aconteceu, e quando ela foi levar Samuel, ela chegou até o profeta Eli e falou assim: lembra-se de mim? Eu sou aquela mulher que aqui estava chorando, e era por este filho que eu orava, e eu trago aqui e consagro ao Senhor. Pensando sobre tudo isso, o próximo slide, eu quero falar com vocês nesta manhã sobre vencendo a frustração. Por favor, o slide. Isso. Vamos orar mais uma vez. Pai, usa-nos, Senhor, como instrumento da vossa parte. Faça, Senhor, com que cada um de nós entendamos aquilo que o Senhor tem a ministrar em nossa vida. Mas mais do que tudo, Senhor, ajude-nos a vencer a frustração que toma conta do nosso coração e daquela que um dia ainda pode vir. Pai, em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. O próximo slide é uma foto de um corpo com os batimentos cardíacos. O que me chamou a atenção nessa foto? Eu tinha um amigo, um conhecido em Amambai, pastor, ele jogava bola igual o senhor. O camarada, ele batia o escanteio, e ele era tão rápido que ele ia na área e cabeceava a bola e marcava o gol. Só que ele também era da nossa idade. E aí ele foi fazer um exame. Na hora que ele foi na esteira, que ele começou na caminhada, a médica falou assim: para. Chamou o assistente, vieram com a cadeira de roda. Senta aqui. Não, senta aqui. Pôs ele na cadeira de roda, ambulância, hospital. Foram fazer o exame. Ele estava com bloqueio nas coronárias, pronto para infartar. Mas corria que nem doido. E eu falei: rapaz, que coisa. Lá no hospital ele identificou: olha, as suas coronárias estão com bloqueio, pronta para poder assim ocasionar um infarto. Pensando sobre isso, eu vejo que para vencer a frustração, você precisa identificar a causa. Ana era uma mulher frustrada. Meu amigo é um camarada que precisou identificar a causa porque ele estava prestes a sofrer um infarto. Para vencer a frustração, meu irmão, minha irmã, nós precisamos identificar a causa. E eu vejo aqui na vida de Ana, pelo menos 4 causas. E eu vejo que a primeira era a impossibilidade de ter filhos. Olha só o verso 2, o que diz: tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. O verso 6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ela não tinha filho, e isso causava frustração na vida daquela mulher. Uma outra causa é o verso, dando continuidade do verso 6, o verso 7, e assim o fazia ele ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Eu vejo que a outra causa era as provocações de sua rival. Ela não tinha filho, tinha alguém ainda para importunar, e mulher, quando quer importunar, elas sabem. E ela chorava. Podemos ver uma terceira causa, que é o verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Uhul, esse cara é bom. Um camarada totalmente insensível com a dor da sua esposa. E uma quarta causa, nós podemos achar outras, mas que eu quero só até essa 4, é o verso 13 e 14.
Porquanto Ana no seu coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti este vinho. A incompreensão do sacerdote, o cara não tinha noção nenhuma do que ele estava falando, mas nós cometemos erros, isso aí é fato. Eu identifico aqui 4 causas na vida de Ana, que trouxe assim a frustração para a vida dela. Eu sei as minhas, a minha semana não foi boa. E você? Você estava motivado com alguma coisa, e aquilo foi interrompido por alguma causa, e por causa disso você pode estar frustrado, frustrada. E eu quero te perguntar, nesta manhã, você que está aqui, você que nos vê, existe alguma causa da sua frustração? Nós poderíamos aqui abrir um leque muito grande. Às vezes você foi para o casamento achando que era felicidade, e lá você não encontrou a felicidade, e pode ser, você fala assim, não, a causa da minha frustração é o meu casamento, meu esposo, a minha esposa. Eu pensei em ter filhos, e filhos é bom demais, mas não é do jeito que eu pensava, e os meus filhos podem ser a causa da minha frustração. Está chegando a época do Enem, dos vestibulares da vida, e você está estudando, você vai fazer a prova, e você pode ter uma expectativa de passar, alcançar o curso que você assim tanto deseja, mas você pode também não passar, e isso também pode gerar uma frustração no seu coração. Quais são as causas da frustração na sua vida? Ana, nós conseguimos identificar. E você? Existe algo que te incomoda? Algo que te faz chorar? Algo que te tira a fome? Que faz com que você não sinta bem em lugar nenhum? Existe algo que está te incomodando nesta manhã? Eu quero dizer para você, para vencer a frustração, você precisa identificar a causa. E eu tenho certeza que o Senhor deve estar mostrando algo para você em seu coração. Um segundo ponto, o próximo slide, na realidade, por favor, é um slide de Albert Einstein, pelo menos é assim atribuído a ele. Ele diz assim: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ano após ano, Ana se frustrava, voltava. Quando dava um ano de novo de adorar o Senhor, Ana se frustrava. Se ela continuasse nesta mesma caminhada, ela iria se frustrar toda a sua vida. Nós estamos vivendo o ano da excelência. Poxa, a gente já está no finalzinho do ano da excelência. Pode ser que você não esteja vivendo o ano da excelência, porque provavelmente você deve estar fazendo as mesmas coisas que os anos anteriores. Isso nós chamamos de insanidade. Se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos fazer coisas diferentes. Você quer um casamento melhor? Então você tem que mudar, querido, o seu modo de ser. Você quer filhos melhores? Você tem que mudar a forma de você tratar e agir com seus filhos. Você quer pais melhores? Você tem que mudar o jeito de tratar os seus pais. Você quer igreja melhor? Você tem que mudar o seu jeito de ser igreja. Você quer um PGM melhor? Você precisa ser diferente no seu PGM. Alguém aqui sem PGM, por favor, levante sua mão. Rua Fuad Gelelite 176, o melhor PGM da cidade, tá bom? Anota aí, Fuad Gelelite 176. Se não ficar feliz ali, do lado da minha casa tem mais 2, Madalena e a pastor Oswaldo. Ok? Queridos, para que tenhamos algo melhor, nós precisamos agir de forma diferente. Um segundo ponto, na realidade, eu vejo o slide, por favor, a foto de um homem segurando o peito, simbolizando uma dor. Alguns sintomas do infarto, dor no peito, que irradia para o pescoço, vai para o maxilar, cefaleia, náuseas, sem ser por questão alimentar,
lado esquerdo adormecido. Aí eu já identifiquei já alguns sintomas que pode acontecer se você estiver se infartando. O meu amigo, ele precisou, quando ele viu que as coronárias dele estavam entupidas, eu não me recordo se ele fez uma cirurgia e abriu o peito para colocar o ponto de safena, ou se ele fez o cateterismo para colocar o estêncio, mas ele teve que abrir o coração. Eu entendo então que para vencer a frustração, você precisa abrir o coração. No ano que é narrada a história de Ana, nós vemos que ela tomou atitudes diferentes, por isso nós vamos ver que os resultados na vida dela também foi diferente. Por que disso? Porque ela abriu o seu coração. E abrir o coração, meus irmãos, cuidado para quem nós temos que abrir. E vemos na vida de Ana, no verso 5 e verso 8, a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Verso 8. Então Eucana, é o texto que nós já lemos, eu não sou melhor do que 10 filhos, ela abriu o coração para o esposo dela. Ele falou: olha, eu não tenho filhos, isso me incomoda, é por isso que eu não como, é por isso que eu choro, é por isso que eu estou com tristeza na alma. O esposo, a esposa, são as pessoas especiais que Deus colocou em nossa vida, que nós precisamos ser transparentes com elas, com eles. Nós vemos uma segunda pessoa, que está no verso 15 ao 17, porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ela abriu o coração para quem? Para o sacerdote. São homens escolhidos por Deus para abençoar as nossas vidas, que têm assim a instrução do Senhor e vai dar um direcionamento para as nossas decisões, sabendo que as decisões sempre são nossas. E por final, ela abriu também para aquele que sempre temos que abrir, verso 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela abriu o seu coração para Deus. Você já identificou as causas da frustração que pode estar tomando conta da sua vida? Agora você precisa abrir o coração. Você não pode colocar no recôndito do coração, aquele quartinho escuro que só tem uma porta, não tem janela, que você vai entulhando ali um monte de coisa, e de repente aquilo rui e cai, e aí vem a desgraça sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que estão à sua volta. O que destrói muitos casamentos não são os grandes problemas, os adultérios e outras coisas mais, mas é o acúmulo dos pequenos. Por quê? Porque você deixou esse princípio de vencer a frustração, que é abrir o seu coração, abrir para aquelas pessoas que você tem confiança e que com certeza tem o sigilo, abrir para aquelas pessoas que vão se compadecer da sua dor e vão buscar em Deus a direção para você e a solução dos seus problemas. Você tem que abrir o coração para o seu Deus, que te conhece, mas espera que você assim coloque para fora, para que o sobrenatural aconteça e você veja o universo conspirando a seu favor. A pergunta é: para quem você tem aberto seu coração? A sua vida desnuda diante do seu cônjuge? Diante dos seus pais? Diante de Deus? As suas lutas você tem compartilhado com os seus líderes espirituais, que têm como dever zelar por sua vida, por sua família? Sabe por que você não viu ainda essa frustração ir embora? Porque você tem se fechado para você mesmo.
Ou quando você abre o seu coração, você abre para quem não é digno que você abra. E os conselhos e as direções que eles te dão te levam para destruição e ruína. Se existe alguém que quer o seu bem, chama seus pais, seu pastor, e mais do que todos, o seu Deus. Conseguiu identificar a causa da sua frustração? Segundo princípio, abra o seu coração. O coração do meu amigo foi aberto e hoje ele está jogando bola, pastor, e bem. São alguns princípios do CR é Celebrando a Recuperação. Ele diz assim em Tiago 5,16: confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Gente, é uma coisa tão simples, mas funciona de uma forma sobrenatural. E é outra coisa que também nós falamos no CR, que diz assim, que nossa doença sai pela boca e o tratamento entra pelos ouvidos. O abrir o coração na vida de Ana foi o divisor de águas na sua vida. Abra seu coração e permita que a glória de Deus se manifeste no seu viver diário. Um outro slide, que é o terceiro ponto, tem uma fotinha que eu achei muito linda, que é ore. Quando você ora, Deus ouve. Quando você espera, Deus prepara. Quando você crê, Deus faz acontecer. Aquele meu amigo pediu oração. Ele identificou a causa, ele abriu o coração e ele falou assim, ore por mim, para que eu não morra na mesa de cirurgia. Olha só. Então ele seguiu o princípio certinho. E eu entendo que para vencer a frustração, você precisa buscar a Deus. É Ele. O pastor falou aqui, uns confiam em carros, outros em cavaleiros. No Salmo 118 diz assim, uns confiam em homens, outros confiam em príncipes, mas nós confiamos e esperamos no Senhor dos Exércitos. É nele e em mais ninguém. E ela orou. Olha só o verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. A sua oração, ela foi uma oração humilde e fez um voto ao Senhor dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A sua oração, ela foi uma oração humilde. Se te atentares, se te lembrares, ela não determinou nada para Deus, mesmo porque eu compreendo que como servo, eu não tenho como determinar nada para o meu Senhor. Eu sou militar do exército, e eu não tenho como chegar para o meu comandante e falar assim, comandante, eu quero sair de férias hoje, e eu não quero só 30 dias, eu quero 90 dias. O que ele vai falar para mim? Vai para o hospital, procura psicólogo, porque você deve estar com algum problema de cabeça. É lógico. Eu não tenho capacidade de fazer isso, e nós como servos, nós não podemos determinar nada para o Senhor. Senhor, se de mim te lembrares, se de mim não te esqueceres, se o Senhor atentar para as minhas orações, essa deve ser a posição de cada um de nós. Para vencer a frustração, nós precisamos buscar a Deus. A oração é a chave da vitória. O resultado, querido, dos nossos esforços sem Deus é canseira, é desânimo, é frustração. Mas o resultado dos nossos esforços com Deus é regozijo, contentamento e realização. Como diz Efésios 3:20, Ele fará infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Preste muita atenção nisso. Deus sempre nos surpreende, sempre, queridos. Se nós falamos amém, por que nós não apropriamos deste mistério? Por que não vivemos como um estilo de vida, dobrarmos nossos joelhos e clamarmos ao Pai? Para vencer a frustração, você precisa identificar a causa, você precisa abrir o seu coração e você precisa buscar a Deus.
o último ponto, por favor, o slide. Eu vejo a montagem de um quebra-cabeça. Isso, obrigado. E ali tem um espaço que é o problema. Falta o quê? Uma peça. Mas quem está com essa peça? Você. Você tem a solução na sua mão. O meu amigo, ele foi identificado com um problema no coração, mas ele poderia falar assim: não, eu não vou fazer os exames, deixa como está, eu estou correndo, eu estou jogando bola, está tranquilo. Ele poderia estar morto hoje, né, vamos assim dizer, mas ele sabia que a solução do problema era ele o quê? Seguir as orientações médicas, e ele assim o fez, e hoje ele está curado para a glória de Deus. Ana sabia que tinha um problema, ela identificou a causa, ela abriu o coração para quem precisava ser aberto, ela buscou a Deus ali em sinceridade de coração, em uma oração humilde. E o que eu acho interessante na oração dela, que ela não pediu o filho para ela. Sabe para quem que ela pediu o filho? Para Deus. Se me deres um filho, ele será teu. Olha só que coisa interessante. Às vezes a nossa frustração é que nós nos colocamos adiante de Deus, mas quem tem que estar em primeiro lugar na nossa vida é o Senhor. Para vencer a frustração, você precisa ser parte da solução. Consegue entender isso? Você precisa ser parte. Olha só o verso 18. E disse ela: acha tua serva, a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela entregou as suas frustrações no altar do Senhor, enxugou todas as lágrimas dos seus olhos, foi no banquete e se alimentou. O seu coração já não era mais triste, sabe por quê? Porque ficaram aqui as frustrações dela. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Olha só, o problema é que nós chegamos aqui com um fardo enorme, nós adoramos o Senhor, viemos até aqui à frente, nos ajoelhamos, recebemos as imposições das mãos dos intercessores, mas nós não queremos fazer a soltura rápida, largar a nossa mochila de problemas, de frustrações no altar do Senhor e levamos de volta para casa. Mas ela não, ela sabia que ela precisava ser parte do problema, e ela deixou aqui, lá no tabernáculo, foi embora, ela se tornou outra mulher. Insanidade é você fazer as mesmas coisas, esperar resultados diferentes. Ela fez algo diferente, e por isso ela viu algo acontecer. Ana, ela teve a oportunidade de continuar se vitimizando, mas ela, o que ela fez? Ela fez algo mais excelente. Ao sair do tabernáculo, ela deixou todas as frustrações na mão do Todo-Poderoso e saiu para reescrever a sua história, com filho ou sem filho. O pastor Cristian, esse dia, trouxe uma mensagem que abalou meu coração. Eu só não consigo gravar o tema, a minha esposa gravou, que é: Deus pode abençoar e não livrar e não livrar. Deus é capaz para fazer isso. E aí eu estava pensando numa história, na minha história. Eu e minha esposa perdemos a nossa primeira filha na hora do parto. Foi algo terrível, mas que hoje eu louvo a Deus, porque aquilo cooperou para que eu pudesse conhecer a Deus, lá na terra do pastor, em Amambai. Beleza. E por um milagre, irmãos, o meu filho mais velho, né, foi gerado. Foi milagre. Depois, uma hora eu conto a história. Só que a gestação estava acontecendo e a esposa fez um exame e, para nossa frustração, foi identificado toxoplasmose. Foi triste, porque a toxoplasmose, ela traz má formação no feto, e o nosso coração ficou arrebentado. Não tinha lado, não tinha canto. E aí ele falou assim: e agora? Era uma sexta-feira, ia ter um culto na igreja. E ele falou: vamos para a igreja. Mas lá é o aniversário da Anne. Vamos assim mesmo. Não fomos convidados, vamos assim mesmo. Mesmo que na igreja é para todos, né? E a Anne era uma menina especial.
ela tinha deformação física e mental. E nós sentamos ali, e a mãe de Anne, a Eliene, ela foi testemunhar sobre a Anne, que tinha 15 anos naquela época. Falou assim: olha, meus irmãos, eu quero aqui agradecer pela vida da Anne, porque ela nasceu assim, foi algo terrível para nós, mas hoje eu louvo a Deus porque ela é a nossa alegria. A Anne mudou a nossa história. A Anne, ela não vai deitar sem antes nos beijar. E quando eu discuto com meu esposo, ela vem e pega em nossos braços e faz com que nos abracemos e nos beijemos. E eu louvo a Deus. Se ela fosse uma pessoa normal, eu não amaria tanto a Anne como eu a amo. Irmãos, aquilo veio como um bálsamo. Refrigério tomou conta do meu coração. Nós descemos as escadarias da Igreja Batista Central e parece que nós combinamos como cena de cinema. Um olhou para o outro e dissemos assim: venha ele perfeito ou não, nós o amaremos com todo o nosso coração. Mas nosso Deus sempre nos surpreende. E aí nós fizemos um novo exame e já não tinha mais toxoplasmose. Deus visitou a nossa oração e atendeu, e nós louvamos a Deus por isso. É o Deus que socorre. Mas no caso da Anne, não, mas ela é a felicidade da família e da igreja que ela pertence. Esse ano ela comemorou 40 anos de idade e eu estava lá. Consegue entender isso, queridos? Com ou sem filho, ela deixou a frustração, enxugou as lágrimas de seus olhos, alimentou-se e cumpriu o papel de esposa. E o Senhor ouviu a sua oração e fez o céu conspirar a seu favor. Ela foi proativa na busca da solução. Verso 19: levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram em sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado devido tempo, teve um filho a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Quer vencer as frustrações? Identifique a causa, abra o seu coração, busque o Senhor e lembre-se, você precisa ser parte da solução. Próximo slide, eu queria que você repetisse comigo, por favor. Eu mudei o você e coloquei o eu. Vamos lá, todos juntos? Para vencer a frustração, eu preciso. Eu. Está triste? Está frustrado? Você pode vencer. Quero concluir, próximo slide. Por maior que seja a frustração, o nosso Deus é sempre maior. Olha só o verso 26 e ao verso 28. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali. O verso 2, capítulo 2, verso 21, e abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante de Deus. O Senhor sempre nos surpreende, amém?
Creia nisso, queridos. Jogue fora essa frustração, porque Deus quer te abençoar. Feche os seus olhos e ouçamos uma canção que vai falar no fundo do seu coração.